Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do PodMed. Eu sou a Ana, sou estudante do 6º termo de Medicina. Oi, pessoal, eu sou a Bianca, estudante do 8º termo de Medicina. É um prazer estar com vocês em mais um episódio. Estamos aqui com o Dr. Luiz, médico ginecologista e obstetra, com pós-graduação em ultrassonografia. Dr. Luiz, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui conosco. Oi, meninas, tudo bem? Doutor, conta pra gente como foi a sua trajetória até aqui, como escolheu essa especialidade. Então, meninas, para ser bem sincero para vocês, foi uma coisa que foi acontecendo muito aos poucos. Nunca tive sonho de ser médico. Nunca. Eu sempre fui mais da área de humanas, eu gostava muito de estudar a parte de geopolítica, história, essas coisas. Sempre achei que eu ia fazer faculdade de história e dar aula. Sempre foi essa a meta, o sonho. Quando eu terminei o terceiro colegial, eu queria sair da Diamantina, não queria ficar por aqui. Então eu fui para Presidente Prudente fazer cursinho pré-vestibular sem saber o que eu queria da vida ainda. Aí eu acabei tendo contato com a grande maioria dos alunos do cursinho fazia para medicina, você tá entendendo? Então você acaba entrando em contato. E aí fui me identificando, prestei a prova, entrei. Aí eu fiz em Prudente Medicina, né? Aí, 6 anos de faculdade, nunca me interessei por ginecologia e obstetrícia. Se eu assisti 2, 3 partos na faculdade, foi muito. Eu não gostava. Não é que eu não gostava, eu não me identificava com a matéria. Você tá entendendo? Uhum. Terminei a faculdade, trabalhei 1 ano. Nesse 1 ano que eu comecei a trabalhar, eu trabalhei em Flórida Paulista, dando plantão em Flórida Paulista. E lá em Flórida Paulista, a gente tem que ajudar muito o obstetra. Nas cirurgias e tudo mais. E aí eu comecei a entrar em contato com a especialidade. Você está entendendo? E aí eu comecei a ter contato com a obstetrícia, um pouco com a ginecologia, e comecei a me identificar mais e gostar um pouco mais da área. Nessa época, que foi mais ou menos, eu me formei em 2019, foi mais ou menos 2020, começou a estourar a Covid. E aí, durante a Covid, eu comecei a observar que a medicina não era... A gente tinha que começar a observar a medicina como o nosso ganha-pão. E o que eu comecei a ver? Muito especialista dando plantão em porta, porque durante a epidemia as especialidades deles ficaram um pouco mais de lado, você está entendendo? Sim. Eu vi anestesista dando plantão de pronto-socorro, eu vi cardiologista dando plantão de pronto-socorro, você está entendendo? Sim. Especialidades grandes estando na emergência. E aí eu foquei que eu ia querer uma especialidade que tivesse tanto a parte clínica como a parte do procedimento. Entendeu? Tanto a parte da emergência como a parte do consultório. Então eu quis conciliar as duas especialidades. Entre as opções que tinha, eu já tendo um contato prévio com a obstetrícia, com a ginecologia lá em Flórida, eu optei a ir para essa área. Aí eu comecei a estudar, fiz cursinho, nesse 1 ano eu fiz cursinho me preparando para residência, e prestei e fiz residência em Araçatuba. E aí que eu fui me especializar melhor, aí a residência aí é outra etapa para a gente conversar mais. Porque a residência é outra conversa. Ah, com certeza. E assim, que são as principais áreas de atuação na ginecologia? Aí beleza, aí você vai entrar num leque bem grande. E é isso que eu busquei quando eu vi na Covid muitas pessoas tendo que sair das suas áreas de atuação. A ginecologia e obstetrícia, ela é uma das 5 áreas básicas da medicina. Sim. Certo? Então, assim, o leque de especialidade é muito grande. Eu vou falar uma besteira, mas é a verdade. Enquanto tiver sexo, vai ter obstetra. Isso é verdade. Vocês estão entendendo? Sim. Entendeu? Então, assim, não adianta. É engraçado, mas é verdade. Sim. Você está entendendo? E a saúde da mulher, para a parte da ginecologia, é um estudo específico. Você está entendendo? É um pouco diferente. Quem atua sabe que a mulher tem todas as suas particularidades que a clínica médica geral, às vezes, não é capaz de identificar. O clínico geral da mulher é o ginecologista, não adianta. É ele que vai ter essa visão ampla de todos os sistemas da mulher. E aí a gente entra na parte mais assim das áreas de atuação de cada um, tanto da ginecologia como da obstetrícia. Dentro da ginecologia, a gente tem subespecialidades como a mastologia, nós temos a urogineco, tá certo? Que vem mais essa parte de
da parte de bexiga, tá? A parte de cirurgia vaginal, tá? Nós temos cirurgia por vídeo, também, que é uma outra especialidade. Na verdade, tem muitas especialidades, tá? Patologia do trato inferior, que vai cuidar de colo uterino. Então, a parte da ginecologia, que nem eu falei, é especialidade básica, então tem um amplo leque de opções. Dentro da obstetrícia, que é o que eu particularmente gosto mais, a gente tem toda a parte de pré-natal, tem uma parte de medicina fetal, tá certo? Também é um leque bem grande, tá, de opções dentro da obstetrícia. Hoje a obstetrícia, para mim, é meu carro-chefe, você tá entendendo? Eu gosto bastante da parte de obstetrícia. Mas, assim, de geral, assim, dentro da área da ginecologia e obstetrícia, são essas as principais áreas. Tem outras, mas, assim, as principais são essas. Entendi, bacana. Legal. E como é o dia a dia em diferentes ambientes? Hospital, consultório, professor também? Bom, aí eu posso falar. Quando a gente falar em plantão, tá? O plantão da obstetrícia, ele é um plantão, então tem dois tipos de plantão. Tem o plantão da maternidade, que é um plantão de setor, tá certo? Que é o que você fica lá na maternidade, cuidando das gestantes que estão internadas. Por exemplo, uma paciente com pré-eclâmpsia que está internada, uma paciente com diabetes que está internada. Esse é o médico do setor, do setor da maternidade. E nós temos o médico do pronto-socorro obstétrico, que é o que vai tratar das queixas obstétricas que cheguem ao pronto-socorro, tá? Eu comecei, acho que como a grande maioria dos médicos, dando plantão. Todo mundo vai dar plantão, gente, na hora que formar. Essa é a verdade, tá entendendo? Independente da área, todo mundo vai dar plantão, tá? E você aprende muito no plantão. Só que o plantão, hoje em dia eu vejo muito que existe um problema das pessoas que não estão preparadas para dar plantão. Você tá entendendo? Porque para você dar um plantão, o seu nível de preparo tem que ser muito grande. Você não pode deixar passar pequenas coisas dentro da obstetrícia, principalmente, você está entendendo? Pequenos detalhes fazem uma diferença no final, assim, absurda, em questão de horas. Obstetrícia é uma especialidade que você tem que ter um feeling muito grande, muito grande. O consultório, eu comecei quase um ano depois que eu vim para Adamantina, comecei com o consultório. O consultório, assim, é um ambiente, é o que eu sempre falo. O pronto-socorro é o último estágio. Não tem para onde encaminhar. Lá você tem que resolver. No consultório também, muitas vezes você tem que ter a responsabilidade da sua paciente, você está entendendo? Mas o consultório ainda não é um lugar para emergência. Consultório não é lugar para emergência, você está entendendo? Mas, assim, é um pouco diferente, tá? Em relação a dar aula, aí eu já falo que é dom. Você tem que gostar muito, você tá entendendo? Sim. Eu sempre gostei de dar aula. Eu gosto, eu me divirto. Eu falo para vocês, eu me divirto dando aula, eu gosto de dar aula. Vocês sabem disso. E também eu gosto de dar aula porque me mantém ficar sempre bem informado, sempre atualizado. Sim, você tá entendendo? E dentro da medicina, por exemplo, a obstetrícia. Quando eu entrei na obstetrícia, Jesus, 2020, não sei lá, acho que foi 2021, 2020, alguma coisa assim. E 2022 mudou tudo. Saiu novos estudos de Zhang, a OMS mudou tudo de obstetrícia, sabe? Mudou partograma, mudou linha de ação, não existe mais. Então mudou tudo. Para você se manter atualizado, dar aula é muito bom, você tá entendendo? Sem contar que você... Só que assim, que eu sempre falo, você acaba adquirindo uma responsabilidade com a população da cidade. Às vezes os alunos falam, nossa, o doutor Luiz é carrasco, o doutor Luiz é bravo. Vocês já passaram por mim, vocês sabem que eu não sou assim tão fácil de passar na minha matéria. Mas assim, eu acho que é importante. Amanhã é o meu pai que vai ser atendido por vocês. É a minha mãe que vai ser atendida por vocês. E eu que estou no pronto-socorro, eu que vejo o que acontece quando você não está preparado para estar plantando no pronto-socorro, eu tenho que cobrar, você está entendendo? Eu não posso ser corresponsável por um erro depois de formado. Mas assim, as áreas, assim, cada uma tem a sua particularidade. Eu gosto ainda do plantão, eu acho o plantão um local agradável de trabalhar. Só que o nível de conhecimento do plantão, você tem que saber um pouquinho de tudo. E tudo de tudo, você está entendendo? É bem tem isso. Que estar muito preparado, exato. A questão da emergência, você está entendendo, né? Por isso que é importante um professor atualizado. Preparar os alunos para isso, né? Não Porque hoje em dia sai muito. Não precisava ser tão bravo também, né? Não. É necessário.
Acho que é. Eu acho que assim, não sei, assim, eu percebo, assim, que principalmente quando eu entro em contato com vocês, eu tô com vocês há 1 ano, eu passei com 2 turmas, né? Sim. Eu percebi, assim, que no primeiro bimestre vocês sofreram um pouco mais na matéria. Não sei se é pra se adaptar com o jeito que eu dou aula, o jeito que eu cobro, as minhas questões são Sim. um pouco complexas, assim, é um pouco... Eu entendo, assim, que no primeiro contato vocês sofreram um pouco mais. Mas, assim, no segundo bimestre eu percebo que vocês já pegam o andar da carruagem, entendem a minha metodologia. E, assim, eu acredito que muita gente gosta, assim. Tem Com quem certeza. tem quem não gosta. Sempre tem, não dá pra Tem agradar quem todo não gosta, mundo. não dá pra agradar todo mundo. tem como. Mas eu acredito, assim, que deu uma elevada no nível da matéria de saúde da mulher. Eu Com acho certeza. Sim. que deu um up na matéria. Concordo plenamente. Professor, conta pra gente, assim, em relação ao mercado de trabalho na área de ginecologia e obstetrícia, como que tá hoje em dia? Gente, é só formar e ligar na Santa Casa. A gente tá com um buraco na escala, desesperado por plantonista. A gente tá desesperado por plantonista. Por quem queira dar plantão, GOs da região, tá? Se alguém precisar, é verdade. A escala, a gente precisa de plantonistas, tá entendendo? E hoje o plantão está pagando até relativamente bem. Sim. Você tá entendendo? O plantão do especialista paga relativamente bem. Ninguém vai ficar rico com medicina, gente. Quem ficava rico com medicina era antigamente. Hoje em dia, pra quem gosta. Exato. Mas dá pra você pagar as contas, dá pra manter os boletos tudo em dia, você tá entendendo? Tá ótimo. E mercado de trabalho não falta. Você pode não ficar rico, mas sem trabalhar, você também, com uma especialização, uma residência principalmente, dificilmente você vai ficar sem mercado de trabalho, tá? Que bom. Tem área para consultório, tem área para dar aula, tem área para plantão, que nem eu falei, entendeu? O que não tem área é para residência, então já comecem a estudar, porque olha... Residência puxado, né? Eu não sei o que está mais puxado, para entrar ou para sair. Porque com o aumento do número de vagas para medicina, não teve um aumento considerável no número de vagas de residência. Sim. Entendeu? O que teve muito foi o aumento das pós-graduações, ok? Então lembrem-se, residência com procedimento sempre vai ser o padrão ouro. Sim. E eu vejo que as vagas, que eu falei, vagas de residência não aumentou muito. Então, assim, a competição entre quem vai prestar a prova... Tá muito maior. Tá muito maior, porque na minha época, não que faça muito tempo assim. E agora, a residência em si... É um período, gente, que assim, é um período difícil. Você tá entendendo? Desesperador. É um período da tua vida que você tem que abdicar de muita coisa. É um período, assim, é ruim. É sobrevivível? É sobrevivível. Eu tenho boas lembranças da minha residência? Meu Deus do céu, tem chefes ali que eu tenho um carinho, assim, pro resto da minha vida. Eu aprendi muito na minha residência. A minha residência, eu trabalhei horrores. Horrores. Mas eu aprendi muito. Hoje eu vejo assim, que eu sofri horrores, mas assim, hoje eu tenho paz. Hoje eu dou meu plantão sozinho, tranquilo, de que o que chegar eu vou ser capaz de resolver. E quando vocês serem médicos, vocês vão entender que isso é o que torna o plantão mais tranquilo. É você ter confiança que você... É lógico, não sou invencível. Às vezes preciso de ajuda do Eduardo, às vezes preciso de ajuda do Pacheco, da Andréia. Sim. Peço ajuda. E não tenham vergonha de pedir ajuda. Dentro da medicina, a ajuda na parada é a primeira coisa que vocês fazem, não é? Sim, Pede com ajuda. certeza. Ó, a CLS. E pedir ajuda faz parte da medicina. É importante, você tá entendendo? E ter gente para te ajudar é mais importante ainda. Mas assim, em relação ao mercado de trabalho, eu vou ser bem sincero para vocês. Tem vaga, à vontade. Estamos esperando vocês se formarem ansiosamente para virem trabalhar com a gente. E a qualidade de vida? Em dar plantão, em dar aula, consultório? Você, como que fica? sinceramente, assim, para vocês, assim, vocês são médicos? Sim. Não A gente tem já sabe o qualidade que de vida. espera. Vocês são Não médicos? Sim. E assim, muitas pessoas pensam assim, a obstetrícia é horrível, porque às vezes às 3 horas da manhã a pessoa vai te ligar para você ir na Santa Casa.
Gente, somos médicos. Não tem especialidade que te liga às 7 horas da manhã, especialidade que te liga à meia-noite. É a hora que acontece. Sim, não tem hora marcada. Essa história de que o médico obstetra acorda muito de madrugada. Todo médico que tratar de emergência, vai acordar de madrugada. Sim. E o que eu gosto da obstetrícia e da ginecologia? As notícias tristes são menos comuns. Entendeu? A gente dá mais notícia boa. E assim, sei lá, não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu acho assim, você não estar num ambiente de notícias ruins torna a tua vida muito mais agradável. leve, né? Com certeza. Lógico, tem notícias ruins? Tem notícias ruins. Sempre tem, É medicina. Sim. Faz Mas a parte. gente dá mais notícias boas, a gente vive mais momentos felizes, tá entendendo? A gente vê muito mais lágrima de felicidade do que lágrima de tristeza na nossa especialidade. Na minha especialidade, não sei de vocês, quem sabe. Então, assim, eu gosto. Eu acho que qualidade de vida é muito proporcional ao quanto você quer ganhar. Lembre-se, vocês vão ganhar proporcional ao que vocês trabalharem. Entendeu? Então, a questão padrão de vida é você saber conciliar e ver o quanto trabalhar é agradável para vocês. Eu gosto, eu trabalho horrores, mas eu gosto. Entendeu? E durante a residência, dá para dar plantão? Ou é só ali mesmo? Assim, R1, primeiro ano de residência, Impossível. é difícil. É muito difícil. O R1 é sofrido. Entendi. O R1 as lágrimas escorrem. Assim. Mas assim, passa. E é necessário, você tá entendendo? Te tira desse ambiente de faculdade que vocês vivem. De que, assim, às vezes eu falo, às vezes nas aulas, vocês até ficam bravos comigo. Vocês realmente acham que existe um portal mágico que do dia pra noite passa e vira... Gente, não existe. E assim, outra coisa, assim, às vezes eu vejo que reclama assim, é difícil. Eu sei, virar médico é difícil, você tá entendendo? E a residência é difícil. Ainda mais residência que tem a parte cirúrgica, cara, você tá com a pessoa aberta, com os órgãos dela na tua mão. Você tem que saber o que você tá fazendo. 2 vidas ao mesmo tempo, né? 2 vidas que você literalmente tá segurando a mão. Às vezes, você pegar uma artéria uterina, você segurar com o dedo, você tá entendendo? Então, assim, você tem que ter bom senso, você tem que saber. E o primeiro ano de residência você não sabe. Então, ele é mais difícil. A partir do segundo ano que você começa a aprender, que você começa a sair da cabeça de faculdade e realmente virar médico, não virar médico, mas assim, entender a diferença de você ser um especialista e você ser um generalista. Porque tem diferença. Poxa, muda muito. Muda muito. O seu R1 transforma muito a sua cabeça, seu primeiro ano da residência. Muda muito a tua cabeça. Muda muito a tua cabeça. Pelo menos na minha residência era assim. O meu R2, você começa a assumir responsabilidades, porque você vira o responsável pelo teu R1. Sim. Então, aí você começa a sentir o efeito de você ser o responsável por um plantão. A sua carga de serviço, às vezes, até diminui um pouco, mas a tua carga de responsabilidade no R2 é muito grande. E o R3 é o afinamento. Você está entendendo? É aquele momento que você dá aquele refina, o seu tato melhor, você começa a aprender algumas técnicas melhor, refina a tua técnica, você está entendendo? O R3 é mais gostoso, assim, ele já é um ano que você já sabe o que é passar por um R1 e já sabe o que é passar por um R2. Então, o R3 ele é mais tranquilo. O seu grau de responsabilidade é imenso. Sim, abaixo do preceptor é você. Então, assim, você tem um nível de responsabilidade imenso. Só que, assim, passou pelo R2, você já entende o que é responsabilidade. Você já entende o que é o peso de uma vida na mão de vocês. Entendeu? Que às vezes eu acho que falta um pouco na faculdade, é isso. Sim. Você saber o que é uma pessoa morrer. O que é uma família perder alguém. Entendeu? Sim. Dá para trabalhar na residência? Dá. Mas, de novo, vai do padrão de vida que vocês querem ter. Tá? Não é fácil.
Não é fácil. E a residência paga pouco, vocês sabem. É uma bolsa... Mínima aí pra... Eu falo que é a bolsa sobreviver. lágrimas, porque Malemar paga os lenços, mas... Mas realmente, assim, eu falo que a residência... Eu falo pra todo mundo, gente, a residência é uma parte muito importante da carreira médica. Com certeza. É uma parte muito importante, assim, quem fez sabe o quanto muda. O quanto muda. E vocês vão perceber. Vocês vão passar por isso e vocês vão entender o que eu tô falando agora. É outra visão da medicina. É outra visão da medicina. Não vejo a hora. Eu também. Ai. Vai ser sofrido, mas vai ser gostoso. Acho que é gratificante, né? Você Sim. conseguir passar na residência, você viver aquilo que você É. sonhou, aquela especialidade que você escolheu. Depois vai que ser passa é melhor. Sim. Você tá entendendo? Assim, quem vê isso que eu tô falando, parece que minha residência foi assim, o inferno. Assim, não foi, cara. Eu guardo amigos de lá. Tem pessoas que eu não quero ver nunca mais. Todo lugar, não tem jeito. Mas eu tenho amigos lá que eu vou guardar pra vida inteira, você tá entendendo? Eu tive um chefe. A minha chefe maior, assim, era maravilhosa, Malu, você tá entendendo? Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Uma mãe, assim. Eu tive chefes, assim, que operavam, que me ensinaram a operar. Tinha um chefe que chamava Elisiário. Cara, ele me ensinou a operar muito. Eu sou muito grato a esse cara. Muito grato, você tá entendendo? Porque ele me ensinou muito, 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 muito. E teve várias outras pessoas na minha residência. Eu tinha uma chefe, ela chamava doutora Tônia. Que ser humano de luz especial. Meu primeiro bebê sentado, que eu fui tirar por cesárea, eu nunca tinha tirado um bebê pélvico. Ela pegou uma sacola, ela colocou um boneco dentro da sacola e foi me mostrando passo a passo, antes do parto, como que fazia o parto, sabe assim? Nossa, sim. Muito, muito, muito carinho pra uma pessoa assim, você tá entendendo? Com certeza. Aí na hora me dava confiança, pode ir, eu tô do seu lado, sabe? E teve outros chefes também que eu tenho muito respeito. Tem o Alex, que é um cara assim, nós tivemos nossas diferenças, mas ele é um cara que me ensinou muito, muito mesmo, sabe? O parto do Trigêmeos, que é aquele parto como... Sim. Aquele Nossa, parto. parto. Deve ter sido incrível. Ele que me ajudou. Então, assim, também tem um respeito e uma gratidão. Muitos chefes, tá? Assim, Sim. não foi... Foi difícil, sabe? Foi difícil. Sofri, chorei, chorei mais um pouco... Entendeu? Mas passou e hoje eu agradeço muito por ter passado. Você tá entendendo? Sim. Nossa, assim, compensa. No final da história, depois de todo esse discurso, compensa. Que bom. Compensa. Bom, vamos um pouquinho para a clínica. Como o estresse, o uso de medicamentos ou dietas podem interferir na eficácia do anticoncepcional? Cuidado com o tal do Monjaro, tá, gente? Cuidado com o tal... Cuidado. Em relação à dieta, a gente tem que pensar principalmente, a questão maior realmente é o Monjaro e a questão das cirurgias bariátricas, tá? Essas duas condições a gente vai evitar a medicação via oral, ok? Sempre, em questão de anticoncepção. Tanto o Monjaro como a cirurgia de bariátrica. Eles diminuem os métodos. Existem alguns outros remédios, mas pouco associados com a eficácia do anticoncepcional. Os principais mesmo são esses que eu falei para vocês, tá? Em questão de dieta. E acho que um bem polêmico seria também os antibióticos, né? Que tem toda aquela questão Por favor, de toma Carol, antibiótico. responde para mim quais são os antibióticos que não podem ser tomados. Rifampicina. E Rifabutina. Exatamente, gente, foi matéria dela. Verdade. Ela tem que saber isso, tá? Ainda bem que eu lembrei. São já 2 tudo certo. antibióticos relacionados ao tratamento de tuberculose. Muito poucos utilizados na prática médica por via oral, tá? Então, assim, é só no uso mais relacionado à tuberculose. Então, essa história de que, tomei azitromicina. Engravidei. Não foi azitromicina. Fica tranquila que não foi, tá? Você que tomou um anticoncepcional 1 às 7 da manhã e o outro às 9 da noite e achou que o resultado vai ser eficaz. Vamos entrar nessa pergunta agora. Em relação assim, tô tomando a pílula certinho há 3 anos. Esqueci de tomar um dia. Como que vai funcionar esse intervalo, vai depender, esse aí vai depender qual pílula você está usando. Depende da pílula? Por exemplo, se você estiver usando um progestagênico isolado, a chance de dar
errado é maior. Tá? Lembra que o progestagênico inibe o LH apenas, acabou. Se você ficar um período muito grande, é lógico, 3 anos tomando, muito difícil, com um dia você tomar atrasar. Você tá entendendo? Principalmente os de quarta geração estão associados até 4 dias de pausa, alguma coisa assim. Mas assim, horário, se você... A questão é a regularidade. Hoje eu tomo às 7, amanhã eu tomo às 9, no outro dia eu tomo às 5 da tarde. Aí ferrou. Aí ferrou. Anticoncepcional é para ser tomado no mesmo horário. Se você não consegue tomar um anticoncepcional no mesmo horário, busque outro método. Existem vários, vocês aprenderam vários. Sim, Tem vários métodos. Então, assim, se você não lembra de tomar o seu anticoncepcional no horário, gente, vamos pôr um DIU, vamos pôr um Planon, vamos tomar uma injeção, porque a eficácia, o índice de PIR... vai lá embaixo, né? E quando que é realmente necessário a gente utilizar um método contraceptivo junto com o anticoncepcional? Por exemplo, muita gente quando esquece de tomar uma pílula, já quer tomar uma pílula do dia seguinte, né? Pra não ter pra não ter aquela dúvida, aquele medo. É que nem eu falei pra você, eu não posso falar que um dia que você atrasa o seu anticoncepcional já vai ser necessário tomar a pílula do dia seguinte, tá? Por quê? O famoso levonorgestrel de 1,5 miligramas, tá, gente? Pílula do dia seguinte é o nome usual, vamos falar assim. Assim, se você faz o uso sempre regular do teu método anticoncepcional, não é um dia que você vai ter esse problema de engravidar. Você tá entendendo? Agora, se você é uma pessoa que usa quando lembra o anticoncepcional, ok? Não tem uma regularização de ciclo, aí já é mais interessante você pensar na pílula do dia seguinte, tá certo? Mas basicamente o que a gente sempre fala, se você tem uma regularidade no uso do seu anticoncepcional, eu atrasei um dia, não é um dia que vai te trazer o problema. É mais a questão do seguinte, regularidade no dia de horário, você tá entendendo? Eu tomo hoje, aí não tomo amanhã, aí toma depois de amanhã, aí toma 3 dias, aí para 1. Isso que seria um maior problema do esquecimento. A paciente que toma 3 para 1, aí esquece, aí no outro dia toma, aí toma 2 dias, aí esquece no outro dia. Mas não dá. Aí não dá, você tá entendendo? Agora, eu tomo todo dia certinho. Hoje eu não tomei. Não, respira fundo. Não é que não tenha chance de engravidar, mas muito baixa, muito baixa. Agora, não, eu tomei hoje, aí ontem eu não tomei, aí tomei 3 dias, aí esqueci 2, aí tomei uma semana, aí esqueci 2 dias. Aí pode ser o melhor anticoncepcional. Aí só Jesus Cristo mesmo. O que tem de mais novo na contracepção que pouca gente conhece? Bom, de novidade, assim, eu acho que de mais novo, o novo estrogênio, que é o estetrol. É o novo estrogênio que está saindo nos novos anticoncepcionais, tá certo? Saindo um pouco do valerato de estradiol, do 17-beta-estradiol, do etinil-estradiol, mais velho de todos, entendeu? É um novo tipo de estrogênio que foi lançado, que ele mostra um efeito mais seguro em relação à questão trombótica, tá? Não vou falar o nome comercial, só tem um por enquanto, tá? Mas ele acabou de sair no mercado. Não, ainda comecei a usar em algumas pacientes com um perfil próprio, tá? Ele está indicado muito àquela paciente que ele é associado com a androspirinona, tá? Para quem lembra, aquela progesterona de quarta geração. Então, muito associado para paciente que tem um perfil androgênico. Para quem não entende o que seria um perfil androgênico, aquela paciente que tem mais espinha, um pelo mais grosso na face, entendeu? Então, essa paciente que teria mais essa indicação, e ele traz uma proteção maior que o etinil-estradiol, ok? Ainda não tivemos estudos em questão, ainda não li inteiramente o estudo para falar para vocês, em relação à parte quem teve aula comigo vai saber, do SHBG, do efeito do etinil-estradiol com o SHBG, tá certo? Mas assim, apresentou um perfil tromboembólico muito melhor que comparado com os outros estrogênios, tá certo? E um perfil antiandrogênico ok, beleza? Outra coisa que não é mais tão novidade assim, acredito, é o Implanon, que é o implante. Olha eu também fazendo um nome comercial. É o implante subdérmico de etonogestrel, tá? Que é o implante. Ele já não é tão novo. O governo federal agora acabou de implantar no Sistema Único de Saúde, tá? O que eu achei sensacional, tá? Foi uma medida muito boa, principalmente para adolescentes, tá certo? Eu achei que assim,
ajudar a diminuir muito a gravidez na adolescência, a gravidez indesejada. O implante, ele é um método muito seguro, tá certo? Ele usa o etonogestrel, que depois de derivado ele acaba virando o desogestrel, que é uma progesterona de terceira geração. É muito seguro. Ele é o que tem a menor taxa de falhas de todos os métodos anticonceptivos. Ele é até maior do que a laqueadura tubária, que é o método cirúrgico. Então, mostrando assim, colocou no braço, deitou no travesseiro e dorme tranquilo. Lembrando, tá? Lembrando que nenhum método hormonal protege contra ISTs. Sim. Isso é sempre importante a gente ressaltar. Quando a gente fala em proteção contra ISTs, a gente tem que pensar principalmente do uso do condom, da camisinha, tá? Que aí sim a gente tá falando em proteção. Quando a gente fala em anticoncepção, é gravidez, gente. Não tá protegendo Exato. nada em relação às ISTs, que principalmente no mundo universitário, meu Deus do céu, né? Vamos Tem se que proteger. se cuidar, com certeza. E tá aumentando bastante, né? O Brasil hoje, principalmente, vive um surto de sífilis. Sim. Tá certo? Sífilis virou... Cara, e tinha diminuído bastante. Mas desde, assim, eu vejo assim, nos últimos 3, 4, 5 anos, aumentou muito o número de casos de sífilis. E o HIV, que nunca deixou de ser um problema. Vamos dizer que era um problema que estava melhor controlado. Nos últimos 2, 3 anos, a gente teve uma perca de controle nesse número de casos de HIV, o que preocupa muito, tá, gente? HIV é um problema e não é um problema só para quem tem. É um problema para a sociedade em geral. Com certeza. É um problema bem geral para a população. Em relação aos contraceptivos, comecei a utilizar um método, seja ele anticoncepcional, coloquei um DIU ou Implanon. Quanto tempo ele vai começar a fazer efeito? Quanto tempo ali eu tenho que tomar cuidado? Depende. Anticoncepcional oral. Basicamente, se você começar a usar ele dentro do primeiro ao 5º dia do ciclo, doutor, o que é o primeiro dia do ciclo? Primeiro dia que desceu. Então, desceu é o primeiro dia do ciclo. Se você iniciar a cartela desde o primeiro dia até o 5º dia, em bula, você é considerada segura desde a primeira cartela. Certo. Tá? Se você tomar entre o primeiro e o 5º dia, sendo o primeiro dia da menstruação. Você é considerada segura. Eu sou medroso. Tá? Eu falo para minhas pacientes se proteger e confiar a partir da segunda. Mas isso é loucura da minha cabeça, tá? Lembre sempre disso. Sim. Pela literatura, iniciou do primeiro ao 5º dia, você está segura na primeira cartela. O implante e o DIU já são de efeitos imediatos. Tá? Colocou, você é considerada segura. Certo? Certo. Legal. Em relação a emendar várias cartelas durante um ano, assim, sem menstruar, é saudável? Faz mal? Não, mal não faz. O problema é o problema dos escapes. Tá? Lembra, assim, você pode tentar aumentar a dose do estrogênio. Vocês lembram disso, né? Sim. Para tentar segurar um pouco melhor, tudo mais. Mas quem usa método contínuo, principalmente doses baixas de estrogênio, acaba tendo escape, tá? O que a gente orienta, principalmente se você usa um método com uma dose baixa de estrogênio, 2, 3 meses, faz uma pausa. Entendeu? Sim. Doutor, faz mal? Não, se fosse assim, quem usa DIU, quem tem Planon, coitado dessas pessoas, né? Porque desce bem menos, menstrua bem menos. Tem pacientes que usam DIU de levonorgestrel que não tem menstruação. Ok, elas estão tendo algum problema? Não, é do método. Mas, assim, quando o método continua há muito tempo, principalmente oral, acaba tendo, às vezes, o risco do escape. E se teve escape, por isso muitas vezes é interessante fazer uma pausa a cada 3 meses. É necessário? Vai fazer mal? Não, é só para regularizar a questão dos escapes. Entendi. Perfeito. Sobre laqueadura, vamos falar um pouquinho sobre esse processo. Tem muita desinformação ainda sobre isso? Eu acho que, assim, às vezes a gente escuta o pessoal falando sobre laqueadura e fala assim, eu fiz e engravidei. Porque muitas vezes na cabeça deles eles fazem laqueadura e é 100%. Mas gente, nunca mais tem a possibilidade de engravidar. 100% seguro que não vai engravidar, só existe um método, chama abstinência sexual forever.
chance zero de engravidar é essa, você tá entendendo? É óbvio que os métodos cada método tem uma taxa de falha menor do que o outro. Uma mulher que tirou o útero vai ter um método de falha, um risco de gravidez muito menor do que uma que só tirou a trompa. Sim. Só que assim, o índice de segurança da laqueadura é extremamente alto, ok? Só que não é zero, tá? Zero, que nem eu falei, só abstinência sexual. Grávida sem relação sexual, só a Virgem Maria até hoje. Não teve outro caso Não na tem história. como. Sim. Então, assim... sei lá, eu acredito no método cirúrgico. Acho que o método cirúrgico hoje ele é bem falado para a população geral, ok? Porém, não sei se as pessoas sabem das atualizações, que teve mudança de lei e tudo mais, você tá entendendo? Mas assim, a população em geral, e principalmente as mulheres que têm um fator multiparidade, faz questão, parte do pré-natal, serem orientadas sobre esses métodos de anticoncepção permanente, tá certo? Principalmente paciente com multicesáreas, a gente tem que acabar orientando pelo risco, você tá entendendo? Não tomar a decisão pela paciente, mas respeitar sempre o conceito da autonomia, mas também respeitar o conceito da não malevolência, correto? Com certeza. Também é importante dentro da medicina, você orientar a paciente e ela tomar a decisão. Como o médico lida quando o parceiro tem objeção ao método usado pela mulher? O senhor já presenciou alguma situação de influência negativa do parceiro? Graças a Deus eu não. Nunca presenciei. Assim, hoje em dia, o parceiro só serve para levar ela na consulta. Se ela quiser fazer a laqueadura, se ela quiser usar o método de anticoncepção, é ela que tem que aceitar. Depois das atualizações mudou, Exato. né? Antes Antigamente, tinha que ter... exato. Acabou. Se a mulher quiser laquear, o corpo é dela, as regras são delas. Acabou. A única regra que hoje ainda existe é a questão da idade, que passou a ser 21 anos, ou 2 filhos vivos, tá? Ai, doutora, ela tem 19 anos, ela tem 2 filhos. Ela pode? Pode. E sempre respeitar aquele período de 60 dias entre a apresentação do desejo e a realização do procedimento. Essa acaba sendo as regras utilizadas. Tá certo? Mas assim, marido tem que... Não precisa nem ficar sabendo. O máximo que o marido tem que fazer é levar as flores depois da cirurgia, gente. E Tá acabou. tudo É só certo. essa a função dele. E sobre contracepção masculina? Tá chegando agora, né? Esse assunto, assim... Não se falava muito antes. A acha? vasectomia sempre foi, assim, bem... E aumentou muito nos últimos tempos, você tá entendendo? Antes existia um preconceito muito grande. Mexer com o pênis de um homem É é difícil. complicado. Cortar ainda as coisas ali é complicado. Mexe com complicado. Mexe com Realmente. ego, tem medo de broxar. É difícil. Quase é sempre difícil. sobe pra mulher, né? E ainda existe a questão do... muitas vezes, ela já vai estar aberta para cesárea. Tem essa questão também que muitas vezes os homens utilizam como uma desculpa, porque o procedimento da vasectomia, assim, não é a minha área de atuação, com certeza, mas é um procedimento que, pelo que eu vejo, que na Santa Casa tem muito, eu tenho alguns amigos médicos que fazem, o Alisson, que a cirurgião faz, o Dr. Nilson faz. A gente percebe que não é um procedimento, assim, complicado. Meu cunhado fez do consultório. Tá Não entendendo? é tão invasivo, Não né? é que nem uma laqueadura, que você tem que abrir a barriga da mulher, você tem que expor uma trompa, você tem que tirar, cortar. É uma cirurgia que tem um pós-operatório chatinho. Mulheres que tiveram cesárea e cesárea com laqueadura sabem a diferença de uma cesárea sem laqueadura e uma cesárea com laqueadura. Você tá entendendo? É lógico, a questão de às vezes estar na cesárea, já tá lá com a barriga aberta, facilitar o pós-operatório, beleza, tudo bem. Mas eu acho que tem crescido muito a vasectomia entre os homens, o preconceito tem diminuído muito. Eu vejo que os homens, assim, eles, fazer a vasectomia e, para surpresa de muitos, inclusive a minha, a vasectomia é mais segura que a laqueadura.
ela tem um índice de falha menor que a laqueadura. E eu não sabia disso. Foi estudando, que nem para dar aula para vocês, Sim. que eu descobri isso. Eu sempre achei que a vasectomia tivesse um índice de falha maior que a laqueadura. Eu também. Eu também. Também E não, achei. e não, a Bom diferença saber. é pouca, mas não. A vasectomia, a chance de falha é menor. Se respeitada todas aquelas Sim. regras e tudo mais. Mas assim, acho que vem crescendo muito a questão da anticoncepção masculina e veio para ficar. E acho que até acho que no futuro vai ser muito mais difundida ainda. Ai, que bom. Muitos Ajuda mais. ginecologistas são contra a laqueadura precoce, alegando arrependimento futuro. Até que ponto isso é paternalismo médico? Não, se você for ler o conceito se der assim, vou ser bem sério para vocês. É paternalismo médico? É. Só que o médico, qual que é a função do médico? Quando deixa de ser? Quando você percebe que a paciente não entende o que está acontecendo. Ok? Uma coisa, a questão, o fator do médico, o papel do médico é saber se a mulher está tomando a decisão por ela, ok? Ou por escolha de terceiros. Sim. Tá? Isso também é papel do médico. O que não pode ser alegado é você falar que você não vai fazer porque você é jovem, vai que você se arrepende. Não. Um médico, ele pode não fazer um procedimento, ele pode alegar uma objeção de consciência, por exemplo, numa laqueadura numa paciente precoce? Pode. Mas falar que alegar objeção de consciência porque a paciente falou que ele acha que a paciente vai se arrepender, isso não existe. Isso não existe. Vamos dar um exemplo. Chegou uma paciente de 21 anos que já tem 2, 3 filhos. Você percebe que ela não quer ter mais filho, que ela tem um marido fixo. Não faz parte do papel do médico definir se ela vai se arrepender ou não. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Sim. O papel do médico é definir se a paciente entende o que ela está fazendo. Se ela entende o que ela está fazendo, é direito dela. Aí eu querer alegar que eu não vou fazer o procedimento porque ela vai se arrepender, e aí eu querer tomar a decisão por ela. Sim. Aí eu tô quebrando aquele conceito da autonomia, que dentro da ginecologia e obstetrícia é muito importante. A gente sempre se baseia benevolência, não malevolência e autonomia. Correto? Então, assim, o direito pela lei é esse, ela tem o direito, acabou. Posso ter uma objeção de consciência de um outro exemplo? Vou dar um outro exemplo para vocês. Quando eu na minha residência, eu tinha uma R igual, que ela, por questões religiosas, ela não passava anticoncepcional, ela não fazia laqueadura, ela não fazia esse tipo de procedimento por questões religiosas. Nesse tipo, ela pode alegar uma objeção de consciência? Nesse caso, ela pode. Ela pode largar a paciente? Não, ela tem que reencaminhar essa paciente para algum local que faça o procedimento, para algum médico que faça o procedimento, tá? Mas assim, alegar que eu não vou fazer uma laqueadura porque a paciente é muito jovem, ela vai se arrepender, é total paternalismo. Em minha opinião, é total paternalismo. Agora, pra gente fechar com chave de ouro, conta um caso que marcou a sua história até agora, na ginecologia e obstetrícia. Maior de todos? Maior de todos. Trigêmeos. Eu tava esperando essa história do trigêmeos. Porque o trigêmeos não foi só questão de ser trigêmeos, foi uma cesariana de uma paciente que ela tinha... Cara, é insana a história. Ela teve 3 gestações. A primeira foi gêmeos, a segunda foi gêmeos e a terceira foi trigêmeos. Meu Deus! E ela teve câncer de mama. Então, assim, a gente fica muito pensando coisas na nossa cabeça, se tem uma associação, alguma coisa assim. E durante a cesariana dela, estava indicada uma oforectomia devido ao câncer de mama. Então, além do trigemelar, a gente fez uma oforectomia dela. Então, foi uma cirurgia bem grande. E você puxava, não parava de vir bebê, cara. Que sensação gostosa. Uma fila de pediatra, um para recepcionar cada bebê, fazendo fila indiana. E os 3 bebês nasceram muito bem. Entendeu? Muito bem. Então, assim, foi um parto, uma paciente interativa, era uma barriga extremamente difícil, 2 cesarianas anteriores, então você já imagina, não era uma barriga muito fácil. Sim.
E eu tava no meu R3 da residência, meu último ano da residência, eu não era nem... Nossa, Que emoção. Então, E foi assim, e eu fiz com a minha R2 ainda, você tá entendendo? Lógico, tinham 3 chefes paramentados do meu lado, assim, pra qualquer coisa que acontecesse, eles estavam lá prontos pra acudir. Mas deu tudo certo, foi tudo redondinho, nossa, foi inesquecível, né? não sei, talvez um dia eu faça um quadrigêmeos, sei lá, talvez um dia eu faça, mas a emoção de eu estar na residência, como E residente, ter um caso desse. é lendário. É lendário. E teve um caso que eu acho que, não sei se marcou tanto pra mim, mas marcou muito pra vocês, eu acredito, sala de aula, que foi da ectópica que teve lá no pronto-socorro. Sim, com certeza. Que a gente discutiu muito em sala de aula, que foi uma gravidez ectópica rota, um caso bem gravezinho. E me marcou mais na questão acadêmica. Porque a gente utilizou muito esse caso em sala de aula, Sim. assim. Então foi uma coisa que me marcou em questão acadêmica. E pode ficar feliz, porque, ó, seus alunos que estavam lá, viu? Que pegaram o caso e falaram assim, isso aqui é uma gravidez ectópica. Nossa. Não Já pode, é motivo de orgulho, né? não pode esquecer mais do beta nunca mais na vida, Jamais, né? Jamais. Acho bom mesmo, hein, gente? Doutor, mas as perguntas são essas. Foi muito bom receber você aqui com a gente hoje. Muito obrigada pela presença, doutor. Imagina, meninas, foi um prazer estar aqui com vocês. É muito legal conversar com vocês, contar um pouco mais da minha área de atuação. E eu espero que vocês tenham gostado, assim. Muito. A gente volta a se ver agora esse ano. Sim. Semana que vem já. Se preparem que eu vou voltar com tudo, tá? Mas assim, foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer foi nosso. Estou aberto a convites quando vocês precisarem e foi muito legal. Foi Gostei um papo muito bom. Muita informação. Obrigada, viu? Obrigada, pessoal, por mais esse episódio. E a gente espera vocês no próximo.